Você sabia que as famosas feridas de etiologia venosa são totalmente preveníveis? Então fica comigo que eu vou te mostrar como que se faz essa prevenção. Roda a vinheta! A insuficiência venosa crônica, né? Ela é uma das principais causas, ou melhor, a lesão de etiologia venosa é uma de alta prevalência, né? Quando se avalia a ferida, de alta prevalência. Ocupa o primeiro lugar de lesões, de tipos de lesões. Por isso que é importante que nós façamos e aprendamos a fazer a prevenção para que a gente ensine nossos pacientes. Então, como que nós podemos ver essa questão da prevenção da insuficiência venosa? Como nós sabemos que a insuficiência venosa é um problema causado pela hipertensão venosa, pela presença de varizes, por tromboflebite, por trombose venosa profunda, que essas complicações fazem surgir a lesão. A ferida é o último estágio de um comprometimento da insuficiência venosa profunda. E vale a pena fazer a prevenção considerando de que é uma patologia que tira a qualidade de vida do paciente e que de altos custos, né, de elevados custos para o serviço que trata essa ferida. Então, é de extrema importância que a gente faça a prevenção da lesão. Porque é comum a gente ver nos serviços, né, o público particular, as pessoas tratando as feridas. Então, nós mesmos, por exemplo, a minha especialidade é de cuidar de feridas e de todos os profissionais. Mas a questão da prevenção fica a desejar. Então, nós precisamos e muito fazer a prevenção da lesão. Afinal de contas, o que é uma insuficiência venosa crônica, né? O que provoca a insuficiência venosa crônica? O fato das pessoas, depois a gente vai ver quais são as pessoas mais comprometidas com isso, existe uma deficiência do retorno do sangue para o coração. Porque nós sabemos que o sangue vai do coração para a perna e da perna ele deve retornar para o coração. Para o coração nós temos o músculo bombeando sangue de forma involuntária. Né? Não tem como a gente fazer exercício com o coração para melhorar. Obviamente que a gente tem os exercícios físicos que são importantes, mas ele trabalha de uma forma involuntária. E o retorno do sangue para o coração é de forma voluntária. Então dá para a gente fazer a prevenção desse tipo de insuficiência venosa, de que é uma patologia de grande influência na qualidade de vida do paciente, para que a gente possa ajudá-lo. E com isso, existem várias coisas que podem ser feitas. Os custos, né, elevados, compensa, porque é um custo elevado tanto para o serviço quanto para o paciente, que muitas vezes tira o paciente da sua rotina de trabalho, fazendo com que ele se afaste, e isso compromete muito. E cabe a nós, enquanto profissionais da saúde, fazermos essa orientação a ele. E como que ocorre? Então, as lesões. Devido à hipertensão venosa, né, devido à dificuldade do sangue, a hipertensão tem uma pressão muito alta ali dentro da veia, o edema, o líquido de dentro da veia, né, o plasma, sai para fora do vaso e fica naquele espaço intersticial. Aí vai causar aquele edema, né? Causa o edema. E a hemosiderina do sangue também sai para fora do vaso e vai direto para a pele e fica aquela parte escurecida na pele. Né? Então vem o edema, a parte escurecida na pele, o que nós chamamos de dermatite ocre. Aquela parte escurecida na pele torna essa pele fragilizada, uma pele friável, propícia a ser rompida, ou por trauma, né? Ou por uma coceira, uma picada de inseto, entendeu? Ou muitas vezes, quando é bastante evoluída, né, essa insuficiência, abre-se espontaneamente devido à hipertensão venosa. Quais são as pessoas vulneráveis a ter, né, que pessoas que são comprometidas pela insuficiência venosa? Aí começa todas as orientações, a dica que você pode dar para esse paciente tentar evitar. Então, a gente não vai esperar que o paciente tenha um problema. A gente começa, sim, vale a pena a gente fazer essas orientações depois do tratamento de uma ferida, para que ele previna outras lesões, como você pode fazer toda a orientação antes do tratamento, antes de aparecer uma lesão, que é o ideal, que você oriente o paciente para que ele não tenha essa ferida. Então, quem são as pessoas mais vulneráveis a ter a insuficiência venosa crônica e, consequentemente, uma ferida, né? As mulheres. Infelizmente, as mulheres são as que mais, né, comparando com os homens, são as que mais apresentam
predisposição a ter feridas, a ter insuficiência venosa. Por quê? Porque devido, né, toda a questão hormonal da mulher, nós temos toda uma interferência de hormônios no corpo da mulher. Né? A questão na época do ciclo menstrual, então a gente sabe que nós temos o hormônio interferindo muito na qualidade de vida da gente. A gravidez, né, onde os hormônios estão aí, a flor da pele, o uso de anticoncepcional, né, já aumenta a quantidade da interferência hormonal. E por que ocorre a predisposição a ter varizes? Porque ele aumenta a permeabilidade vascular e mexe na viscosidade do sangue, né? E com isso as alterações da circulação do sangue, interferindo, né, na coagulação e na vasodilatação dessas veias, proporcionando, né, a hipertensão venosa e as varizes. As múltiplas gestações, geralmente as mulheres que têm muitos partos, muitas gestações, elas têm o efeito da progesterona, assim como também tem a questão da pressão do útero, né? A pressão, quando ela está no final da gravidez, a pressão do útero faz com que aumente a pressão nas pernas, e a alteração hormonal também está ocorrendo aí. Então, toda aquela pressão da barriga no final da gravidez interfere na circulação, aumentando, né? Aí vem somando com a questão hormonal, mais a pressão tem a interferência na permeabilidade da parede do vaso e na coagulação do sangue. Os idosos, eles são mais propensos a ter varizes, né? Haja visto, a gente vê na gente mesmo. Quando o tempo vai passando, vão aparecer, obviamente, tem gente que foge dessa regra, mas à medida que a gente vai ficando mais velho, né, atingindo certa idade, nós vamos vendo a questão dos vasinhos que vão aparecendo nas pernas, né, e se a gente não tomar esse cuidado, esse tipo de problema vai aumentando. E quando chega na fase, na idade mais avançada, com certeza, devido à perda das fibras de colágeno, das fibras dos músculos, ocorre a fragilidade capilar, também aumenta a permeabilidade, né, do vaso e consta a perda do colágeno, propiciando a hipertensão venosa e o surgimento de varizes. A gente pode perceber que é muito comum a gente ver pessoa idosa que não se cuidou ter varizes. Os fumantes, né? Quem fuma tem uma grande tendência a ter varizes. Por quê? Porque a nicotina compromete a circulação do sangue. A nicotina diminui o aporte de oxigênio e nutrientes do sangue que é necessário para nutrir as células do tecido. E uma vez fumante, a presença dessa nicotina compromete toda a questão também da permeabilidade vascular e diminuindo todas as necessidades para que a célula não seja alterada em relação à sua necessidade. Então, e tem também a diminuição do colágeno, né? A diminuição do colágeno, a pessoa que fuma, é evidente. Você pode perceber, os fumantes têm uma pele mais comprometida, né? As rugas aparecem mais precocemente. Porque a nicotina compromete a produção do colágeno. E o colágeno é uma proteína que ajuda muito na sustentação da pele para que ela não fique comprometida. Os obesos e sobrepesos, né? A obesidade a gente vê, mas o sobrepeso também. E quem que não tá com sobrepeso? É raro. Hoje muita gente tem sobrepeso. Então, o sobrepeso e a obesidade comprometem também a questão da circulação e a questão da integridade das veias. Então, devido à pressão que ocorre do todo o peso corporal em cima das pernas, alterando também a permeabilidade do vaso, né? E a gordura abdominal, que, por outro lado, compromete toda a questão cardiocirculatória. Então, não só a questão da deficiência venosa, mas outros problemas que causam a gordura abdominal e o excesso de peso, né? Ou seja, na obesidade ou o sobrepeso. Então, cuidado, o sobrepeso é muito mais comum a gente encontrar gente com sobrepeso. Então, nós temos que fazer o controle do nosso peso. A hereditariedade, a história familiar. Então, se você tem um paciente com história familiar de presença de varizes, ou de trombose venosa profunda, ou de tromboflebite, com certeza esse paciente tem uma grande predisposição a ter varizes e a ter a evolução das varizes com a presença das feridas. Que, como eu falei, as feridas é um estágio final da insuficiência venosa. E nós podemos trabalhar na prevenção da insuficiência venosa, como nós podemos
trabalhar no tratamento adequado da insuficiência venosa para que não surja ferida. Então, isso é super importante. Pessoas que trabalham em pé ou que trabalham sentadas. Então, a questão da profissão. Então, por isso que quando você vai fazer uma anamnese, é importantíssimo que você também avalie quais são os hábitos ou a profissão da pessoa. Porque ficar em pé por muito tempo ou sentada, né, parada, né? Então, em pé parada ou sentada por muito tempo, isso de longo período de tempo, né? Longo, por isso que é importante que quando você sente, você mexa com os tornozelos, você caminhe um pouco. Isso é uma orientação que a gente vai ver lá embaixo, depois. Então, é importante que você avalie isso. Porque quando você não mexe com a musculatura da panturrilha, quando você não mexe, significa que as válvulas que dependem do movimento dos músculos, elas vão ficando fracas e que elas vão tornando-se incompetentes. Elas não vão cumprir a sua função de atrair o sangue para cima, né? De volta para o coração, porque nós já vimos antes. Então, todas essas pessoas têm uma grande predisposição para ter uma insuficiência venosa profunda, para ter uma insuficiência venosa que cause uma lesão quando não tratada e quando não prevenida o surgimento de lesão, né? Pessoal, se você chegou até aqui, né, e tá gostando do conteúdo, deixa aqui seu like e se inscreva no canal, compartilhe com seu colega para que a gente possa continuar cada vez mais distribuindo conteúdo. E divida isso com o seu colega. Isso é super importante, que você dividir esse conhecimento também com o seu colega. E mais ainda, passar toda essa orientação para o seu paciente, tá bom? Uma disseminação de conhecimento é uma forma de prevenção, né? Mais ampla. E como que a gente vai prevenir essa insuficiência venosa? Eu estou falando de insuficiência venosa, de ferida, de trombose, mas como que a gente previne? Então, a gente previne. Vamos lembrar que nós prevenimos, o ideal seria a gente prevenir antes de surgir a insuficiência venosa, sinais de insuficiência venosa. E, uma vez instalada a insuficiência venosa, prevenir o aparecimento de lesão. Então, olha quanta coisa nós temos a responsabilidade de cuidar e de ver nos nossos pacientes, né? Uma delas, que todo mundo já sabe, que é a realização de exercícios físicos. Isso que serve para manter a sua saúde, né? Hoje está muito em moda e é muito necessário. Entrou em moda porque é muito necessário que você pratique alguma atividade física. Porque quando você mexe com toda a musculatura do seu corpo, você está trabalhando o seu aparelho cardiovascular, né? O coração e toda a parte vascular do seu corpo. Principalmente a questão do retorno do sangue, porque você mexendo com o seu pé, aquele mecanismo que a bomba da região plantar do pé já é o que nós falamos, já é um efeito que facilita o retorno do venoso. E mexendo com o músculo da panturrilha, que é o nosso coração da perna. Então, o exercício físico é de fundamental importância que você trabalhe com todo o seu sistema cardiovascular, impedindo a instalação de uma insuficiência venosa. Mas olha, gente, tem que ser um exercício físico regular. Esse negócio de fazer uma vez por semana fica muito complicado. Então, movimento, movimento e movimento diário. Isso que é importante. Para quem fuma, né, o tabagismo, nós sabemos que tem interferência, a nicotina, né, nós já vimos isso. Então, cessar o vício de fumar é importantíssimo. Eu acho que a gente só está aqui confirmando, reforçando essa necessidade de parar de fumar. Alimentação saudável também, né? Óbvio. Quem que a gente vê, organismo necessita de vitaminas, proteínas, aminoácidos e as fontes ideais que a gente, para repor todas essas necessidades do nosso organismo, é através de uma alimentação saudável, né? Que rica em vitaminas e proteínas, que a gente vê nas verduras, nos legumes, nas frutas, nas carnes. Então, a gente tem que se preocupar, sim, de dar para o nosso organismo uma alimentação saudável. O controle rigoroso das comorbidades, gente. Esse controle rigoroso da comorbidade é muito importante, porque tem pessoas que descobrem que tem uma determinada patologia, né? Mas não se preocupe em querer fazer o controle. Eu conheço muita gente que, sim, convive com a comorbidade, com essa patologia, sem ao menos se preocupar em controlar os níveis, né? Para que você possa evitar a evolução dessa doença. Por exemplo, o diabetes. Então, qual que é
o controle maior da diabetes, é o controle glicêmico. Se você não se preocupa em controlar a glicemia do seu organismo, com certeza você vai sofrer as complicações no futuro. A hipertensão, se você não controla diariamente a pressão arterial, você com certeza futuramente vai sofrer consequência da hipertensão arterial, que são os infartos, os AVCs da vida, né? Tanto diabetes quanto hipertensão, esses são exemplos. Então é importantíssimo que você controle as comorbidades. Você vai estar colaborando com o organismo para evitar a insuficiência venosa crônica. Cuidado com as pernas e pés, por exemplo, a pele, né? Então a gente tem que cuidar do pé e da pele de uma forma geral, para que a gente possa evitar traumas da pele. Então nós não podemos usar lixas, buchas na pele, principalmente quem já tem um comprometimento de toda a integridade da pele, né? Quem apresenta a presença de varizes, apresenta aquela dermatite ocre, aquele escurecimento da pele. Então, cuidar da pele é fundamental. Passar o hidratante, não esfregar a pele, não passar buchas. Isso é de fundamental importância. Quando for tomar banho, secar o espaço interdigital, cuidar para não ter micose, né? Que uma vez a pele comprometida, pode entrar e causar infecção. A infecção vai comprometer mais ainda a questão da circulação do nosso corpo. Então, muito cuidado com a pele da perna e dos pés. Do corpo inteiro, mas da perna e dos pés. As mulheres, né? Elevação das pernas quando for descansar. Então, quando você estiver andando muito e depois, quando for descansar, põe as pernas para cima. Isso colabora na pressão, né? No retorno do sangue. Devido à gravidade, você facilita para isso. Se já apresentar edema, estimular esse repouso por mais tempo. Então, se você já tem uma perna inchada, uma insuficiência venosa e tem uma perna inchada, você estimula esse repouso por mais tempo. Tá? A pessoa, além de ficar de 10 a 15 minutos, que ela fique uma meia hora, quando você já tem a presença da insuficiência venosa instalada. Isso parece uma coisa que não tem importância, mas tem importância. As mulheres, o uso do salto, né? Do salto alto. Quando você usa um salto alto, né, esses escarpãs da vida, você está comprometendo a circulação. Porque você está mudando, principalmente quem usa diariamente, está mudando toda a questão da biomecânica do seu pé. Né? Você não tem mais aquele mecanismo da marcha. Então, isso altera, você não caminha mais fazendo o mecanismo da marcha, facilitando o retorno venoso. Então, é super importante que você oriente as mulheres, se for usar salto alto, que seja em curto período. Ou que você também não caminhe muito tempo de salto alto, né? A gente que é mulher, a gente sabe. Então, deixa o salto alto para usar numa festa, né? Não tem como. Ou quer um sapato mais elegante, põe uma plataforma, né? Para que não seja aquele sapato que seja mais reto, que não exija do seu pé alteração da marcha. Então, isso é super importante também. Garantir a hidratação da pele, né? O uso de hidratantes. Eu já devia ter falado lá, mas eu uso de hidratantes. Então, não lixar, hidratar, manter essa pele bastante hidratada. Uma dica importantíssima. É muito comum a gente ver, principalmente quando no serviço público, que a ureia é disponibilizada, né, para a grande maioria das pessoas, usar ureia 10% ou mais para hidratar a pele. A ureia, ela é umectante abaixo de 10%, tá? Então, tome esse cuidado. Quando for hidratar a pele, que o faça com a ureia ou hidratante menos que 10%. Acima de 10%, ela é queratolítica. Ela retira aquele excesso de queratina da pele, excesso. Então, ela também pode, onde não tem excesso de queratina, ela pode esfoliar a pele, machucar a pele. Então, isso é super importante, né? Não passar o creme entre os dedos, para não manter a umidade, para prevenir micose, né? E, de preferência, utilizar uma compressão. Então, para quem não tem a presença de feridas ainda, a meia elástica. Então, o uso de uma compressão ajuda muito quando vocês, né, forem orientar a meia elástica. Então, essa meia, além dela ser esteticamente muito melhor, né, para quem tem necessidade de usar a meia, ou seja, uma meia 3/4 ou uma meia inteira mesmo, né, uma meia calça. Porém, sempre com a indicação de um profissional, porque o tamanho da meia tem que ser de acordo com o tamanho da perna do paciente. Então, é importante usar a meia assim. E nos casos da ferida, né, quando se tem a ferida, se pode usar a terapia compressiva por faixa elástica e a terapia compressiva multicamadas. Quando se fazer o tratamento da insuficiência venosa, até daria para usar a faixa elástica, mas ela encarece a prevenção,
Então, por isso que a meia é a mais indicada. Na presença de lesão, o padrão ouro para tratamento da lesão venosa é a terapia compressiva. Então, nós temos que atentar. Está tratando de uma lesão causada pela presença de varizes, ou seja, causada pela insuficiência venosa, tem sim que fazer a indicação de uma terapia compressiva. Isso a literatura mostra pra gente que é muito mais fácil e muito mais eficaz o tratamento quando se faz parte, quando você manda o paciente repousar, com as pernas para cima, principalmente quando você usa uma terapia compressiva. A meia com curativo é muito difícil de colocar, daí existem as faixas elásticas, né? Com aquelas faixas que tem os medidores da pressão, o quanto que você tem que pressionar a faixa, né? Que tem que ser de acordo com o fabricante. Existe uma pressão ideal para você enfaixar a perna do paciente, que é de 30 a 40 milímetros de mercúrio. Mas cada modelo é uma forma, tem um dispositivo, ou pelo menos um indicativo do quanto que você tem que pressionar para proporcionar uma pressão de 30 a 40 milímetros de mercúrio. Então, e todas elas têm que ser escolhidas por especialista, né? Ou por médico vascular, ou por enfermeiro especialista, estomoterapeuta ou enfermeiro dermatológico. Mas todos têm que ser indicados por uma pessoa capacitada para saber disso, né? E além da faixa elástica, nós temos a terapia multicamadas, que são multicamadas, obviamente, são várias camadas, que tem uma técnica correta de você colocar, né? Para você garantir a diminuição da hipertensão, da pressão interna da veia. Os trabalhos, né, mais atuais demonstram isso claramente. Nós temos que utilizar a terapia compressiva no tratamento da insuficiência venosa. Então, nós temos essas opções de usar a meia, que você pode usar a meia, usar a faixa elástica e usar a terapia multicamadas e a bota de Una. A bota de Una é uma terapia compressiva, na verdade é uma terapia contensiva, né? Que eu acho que não cabe aqui explicar qual a diferença, até porque contensiva é porque ela segura o edema, ela segura, não deixa a perna edemaciar. E a compressiva, ela vai apertar e também não vai deixar a perna edemaciar. Todas elas têm um efeito igual, de baixar a pressão interna da veia. E olha que é um efeito surpreendente, que você vê a cada troca de curativo, você vê o resultado na lesão. E quando se tem insuficiência venosa, você deve, sem presença de ferida, também deve-se indicar uma terapia compressiva. Tá? Nesse caso, a contensiva não tem necessidade. No caso da ausência de ferida, o ideal seria a terapia compressiva mesmo, para evitar a evolução da doença. Eu lembro que eu tinha um paciente no serviço público, né? Onde nós tratamos a lesão dele, né? A lesão sarou, porém, nós colocamos a faixa elástica e depois da alta, ele pediu para que a gente continuasse entregando a faixa elástica para ele, porque ele não conseguia colocar uma meia, e tem essa também, porque era um paciente obeso, né, com uma gordura abdominal grande que impedia ele de abaixar e colocar a meia. Apesar de hoje ter vários modelos de meia, tá? Tem as meias, inclusive com zíper, que isso facilita a colocação da meia. E esse paciente gostava. A cada vez que ele ia, ele levava 4 pares de meias, não, de faixa elástica, porque ele acabava utilizando para fazer a prevenção de recidivas da lesão, tá bom? Então, olha que interessante, dá para você continuar fazendo isso. O importante é você estimular o paciente a manter baixa a pressão interna da veia, né? E várias outras coisas que nós falamos. Gente, vocês viram que quanta coisa a gente pode fazer para que a gente evite a instalação da insuficiência venosa, trate da insuficiência venosa para evitar o surgimento de ferida e trata da ferida para a gente prevenir as recidivas de feridas e a evolução da insuficiência venosa. Então, só que isso a gente precisa conhecer. A gente precisa saber que nós podemos fazer muita coisa. Tá? Então, gente, mãos à obra. Bora estudar bastante, bora ler, porque nós temos muito o que fazer, porque a insuficiência venosa e a lesão causada por insuficiência venosa,
é uma das principais causas, haja visto a prevalência das lesões venosas, que ocupa o primeiro lugar entre as feridas como um todo. Gente, muito obrigada pela atenção. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui seu like, se inscreva no canal, faça os seus comentários aí pra gente trocar ideias de como que nós podemos fazer para te ajudar, né? Que a troca de experiências é muito legal. Então, eu conto a minha experiência, vocês contam de vocês, e assim a gente vai aprendendo, tá bom? Compartilhe com seu colega, sempre que possível, compartilhe, caminhe todo esse conhecimento para o seu colega. Assim nós estaremos, com certeza, também colaborando com os pacientes, que nós vamos disseminar esse conhecimento todo. E os conteúdos, né, desse vídeo, com certeza, vocês vão encontrar no meu canal do YouTube, do Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.